Diversificação. Como não ficar exposto a risco como dos casos americanas, CVC e outras diversas empresas que apresentaram algum problema que não estava sendo precificado pelo mercado e que quem acabou pagando por isso tudo foi o investidor que era sócio ou que tinha algum produto de renda fixa. Nessa live nós vamos falar sobre isso. Continuando falando sobre o tema de diversificação, mas hoje focado em riscos específicos. Riscos dentro de um setor no mercado financeiro, né? Então, seguindo aquela lógica que eu falei para você no primeiro dia, quando nós começamos a falar sobre diversificação, primeiro nós pensamos no maior risco de todos, naquilo que representa o maior risco de todos, que é a taxa de juros, depois no segundo, que seria a taxa de câmbio, e agora a gente começa a entrar nos riscos um pouco menores, né? E é basicamente dessa forma que se monta uma carteira de investimento. Tu pensando no maior risco até o menor. Então, hoje o assunto é esse, né? É falar sobre diversificação dentro de uma determinada classe de investimento, que é extremamente importante também, para te não ficar exposto somente a um emissor, se for no caso de renda fixa, ou somente a uma empresa, se for no caso de renda variável. Antes de mais nada, me segue aqui no Instagram ou se inscreva no canal no YouTube para não perder outros conteúdos semelhantes a esse, né, que eu produzo semanalmente. Por que é importante essa diversificação, né? Acho que a importância da diversificação como um todo é o que eu estou tentando trazer aqui ao longo de toda essa semana, né? Começou no sábado e vai até a quarta-feira. Só que dentro de um setor também é importante tu diversificar não só taxa de juros, não só taxa de câmbio, não só essas variáveis que são macroeconômicas, mas tu pensar também no risco mais específico. Não te expor a um risco específico. Isso também é extremamente importante. Só que antes de entrar nesse conteúdo, eu gostaria de falar um pouco sobre, primeiro, algumas perguntas que fizeram depois das últimas lives e também algumas coisas que eu tenho recebido de algumas pessoas que eu conheço sobre expectativas, né? Sobre alguns problemas que o mercado está esperando ou que alguns investidores estão com medo que aconteça. Então, e aí isso tem uma teoria que eu já venho falando bastante tempo, né, que é a teoria dos mercados eficientes, do Eugênio Fama, que eu acho que traz uma explicação teórica para uma coisa, para um medo que vem acontecendo, que vários investidores vêm tendo, né? Então, como eu falei ontem, o que interessa para o mercado são as expectativas, é o que vai acontecer para o futuro. Só que essas expectativas, elas são precificadas todos os dias. E elas são precificadas de acordo com a probabilidade que elas aconteçam. Hoje eu recebi no WhatsApp um vídeo do ministro do STF, o Barroso, falando sobre a possibilidade, um pequeno trecho, né, quando ele falava sobre a rentabilidade do FGTS lá, que é cerca de 3%, comparado à poupança, que é menor do que a poupança, né, que é um dos piores investimentos. E no trecho que foi compartilhado nesse vídeo, ele fala sobre a possibilidade de uma intervenção do Estado na remuneração de alguns títulos de renda fixa ou até outros títulos aí de renda variável, outros produtos de renda variável. Só que, e aí a preocupação do investidor é no sentido de como isso pode afetar ele. E aí o que eu expliquei no dia que eu falei sobre teoria dos mercados eficientes é que existe uma teoria que mostra que todas essas expectativas elas são refletidas no preço, dada a relevância dessa informação. Então o mercado, a cada nova informação, todos os dias, a cada momento que surge uma nova informação, ele ajusta o preço. Se a informação não for relevante, o ajuste vai ser muito pequeno. Se a probabilidade daquela informação realmente se concretizar for muito baixa, o mercado vai ter uma reação muito pequena. Então, só que esse é um ponto de vista, essa é a teoria dos mercados eficientes, né? Aqui mostra que todas as informações vão formar as expectativas e as expectativas que determinam quais são os preços, e os preços vão estar sempre certos, ou seja, o mercado vai ser eficiente. É uma teoria que, dentro da área de economia, ela é extremamente consolidada, é a principal que existe, né? Dentro da área de finanças, na verdade. Então, existe um dilema dentro de ciências econômicas, que é duas vertentes, na verdade, que é uma que diz que os mercados são eficientes,
e outra que diz que não, que existem diversos problemas e por isso tem uma necessidade de intervenção do Estado. Que considera que os mercados são eficientes, diz que o mercado deve ajustar e não que o Estado deve intervir na alocação dos recursos. Mas por que isso tem a ver com investimento, né? Dentro de finanças, a visão de que o mercado é eficiente é a visão que predomina, que é a visão mais liberal dentro de finanças, dentro do mercado financeiro. E essa teoria do Eugênio Fama, ela considera justamente isso, né? E aí existem diversas preocupações, diversos investidores têm medo em função de algumas questões políticas, de que tem alguma intervenção, mas justamente a teoria que tem uma visão mais liberal, né, que tem uma visão de menor participação do Estado, é essa visão do Eugênio Fama, que é da escola de Chicago, né, a mesma escola do Paulo Guedes, por exemplo, né? Então, a escola de Chicago, ela considera que todas as informações, tudo que existir de informação vai ser precificado da forma correta diariamente, dada a probabilidade dela acontecer. Então, por exemplo, como o assunto ontem era a taxa de juros, se o mercado tem 100% de certeza que na próxima reunião do Copom, o Copom vai diminuir a taxa de juros para 12,75, quando o mercado chegar lá, nessa data, se realmente acontecer isso, o que vai acontecer com o preço dos teus títulos, seja da renda variável ou seja a parte pré-fixada aí da tua renda fixa? Não vai acontecer nada, absolutamente nada. Vai continuar exatamente da forma que estava antes da reunião do Copom. Porque o mercado já esperava uma probabilidade de 100% daquilo ali acontecer. Então não interfere em nada. Só vai acontecer alguma coisa, alguma mudança, se ocorrer algo diferente do que o mercado está esperando. Por isso que o que interessa são as expectativas. Então percebam, dentro de finanças predomina essa visão de mercado eficiente, essa visão mais liberal. Então esse exemplo que eu criei, que eu usei, né, que é o trecho do Barroso falando em intervenção em alguns títulos, isso já está precificado. Se tem algum risco disso acontecer, já está no preço de todos os títulos hoje, ou melhor, no momento que essa informação foi ao mercado. Então não tem justificativa para o investidor, não tem razão para o investidor ficar com muito medo de alguma coisa acontecer nesse sentido, se essa informação for pública, porque essa informação imediatamente vai refletir no desempenho dos ativos. No momento que ela for divulgada, os ativos vão reagir naquele momento. E o mercado financeiro, por isso que a visão predomina, a visão liberal, a visão de eficiência dos mercados, diferente do que outras áreas da economia, no mercado financeiro predomina essa, porque existem diversos mecanismos que fazem com que o próprio mercado corrija as ineficiências que possam surgir. E no caso de, por exemplo, existir, ao invés de todos os investidores serem racionais, alguns não serem, existe um mecanismo de arbitragem, né, que é, por exemplo, um grande fundo entrar vendido ou entrar comprado em um determinado ativo, caso ele tenha saído do valor real. Isso faz com que o preço esteja sempre certo. Se não estiver sempre certo, o período que ele vai estar errado vai ser muito pequeno. E isso tende a ser verdade quanto maior for, mais desenvolvido for esse mercado. Então esse é um ponto bem importante que o investidor precisa ter claro, né? Não se preocupar com informações que ele recebe ali no WhatsApp, não se preocupar com notícias que ele considera que vai impactar muito os seus investimentos, porque isso só vai impactar antes dele ficar sabendo. Né? No momento que ele soube, se ele não é uma pessoa que está acompanhando o mercado a cada segundo, aquilo já aconteceu, já está sendo refletido no preço dos ativos que ele tem. Então o que ele tem que fazer é montar uma estratégia antes das coisas acontecerem. Só que aí a pergunta vai ser, como que eu vou montar uma estratégia para coisas que eu não sei que vão acontecer? Diversificando. Então a única saída, a única estratégia que consegue se defender de qualquer cenário é a diversificação. Só que a diversificação da forma correta. Uma diversificação que te proteja de qualquer cenário. De tudo que possa representar algum tipo de risco. Então eu estou ensinando ao longo dessa semana isso, né? Primeiro, se proteger dos maiores riscos,
aquilo que realmente pode impactar a tua carteira de investimento, até os menores. E aí hoje eu estou falando sobre isso, eu ainda não cheguei a entrar no assunto, né, porque contextualizei um pouco sobre a live de ontem, mas hoje nós vamos falar sobre diversificação dentro de um setor, né? Então primeiro tu coloca ativos que tenham, melhor, primeiro tu se preocupa com a classe, né? Tu coloca um ativo de uma classe de renda fixa atrelada ao CDI, aí tu coloca uma renda variável, né, que vai se beneficiar com queda na taxa de juros, tá? Te protegendo aí de uma certa forma de mudanças na taxa de juros. Depois eu falei sobre taxa de câmbio. Só que dentro de renda variável, por exemplo, ou dentro de renda fixa, tu tem que diversificar também a empresa que tu está investindo, se tu estiver investindo através de ações, e diversificar também a parte de renda fixa, né? Então não ter somente um emissor. Isso é importante também nesse último nível, nesse último estágio de diversificação. Então, existem diversos instrumentos dentro da renda variável que te permitem diversificar de forma direta, né? Então, quando tu compra um ETF, por exemplo, tu já não está te expondo a nenhuma empresa específica, e sim a uma média que represente aquele índice, né? Que o ETF, aí lembrando que o ETF é um tipo de fundo de investimento, né? Que tenta replicar um índice, então é um fundo negociado em bolsa. Então esse ETF já tem esse benefício da diversificação. Ou seja, tu está investindo nele, tu não vai ficar exposto ao caso como Americanas, como CVC, que aconteceu há algum tempo atrás, como IRB, todas essas empresas que no longo prazo comprometeriam o patrimônio de uma pessoa se a pessoa estivesse muito posicionada naquele investimento. Então, ETF é uma maneira de tu diversificar dentro da classe de renda variável, uma maneira bem interessante de tu diversificar. Tu pode fazer isso também através de fundos de investimento, tu vai ter esse mesmo benefício aí de diversificação. E tu pode fazer isso também montando a tua carteira de ações, não tem problema nenhum. Só que é interessante tu fazer uma diversificação, se tu está investindo, pensando nesse momento somente em renda variável, somente em ações, em empresas que se beneficiem de diferentes cenários, né? Tu ainda vai estar exposto aos mesmos efeitos de taxa de juros, aos mesmos efeitos de câmbio, mas tu vai estar tendo um nível de diversificação específico dentro da classe de renda variável. Então é interessante tu fazer essa diversificação também, pensando nesse último nível de diversificação, né, que é os dos riscos específicos. Eu considero que para o investidor que não tem muito tempo para ficar analisando ações, a maneira mais interessante de diversificar é via ETFs ou via fundos de investimento que você realmente conhece o desempenho desse fundo ao longo de um período muito grande. Então não basta, principalmente renda variável, não basta analisar o desempenho desse fundo somente em um ano, somente em 2 anos também é um período muito curto. Então renda variável, o ideal é tu analisar um período ali de 5, 10 anos, até mais do que isso, né? Para te ver o desempenho do gestor, o desempenho de toda a asset ali ao longo de períodos de crise, né? Então isso é importante também. Aí se tu for montar a tua carteira de investimento pensando em fazer essa diversificação dentro do setor, aí tu tem que fazer uma análise realmente detalhada, né? Só que, mais uma vez, não é uma tarefa muito fácil analisar uma ação. Não é nada fácil. Tu conseguir olhar um balanço patrimonial, olhar uma DRE e realmente tirar dali informações importantes que façam sentido tu comprar ou tu vender um determinado ativo, não é uma tarefa fácil para o investidor que não vai estar dedicando todo o seu tempo a essa tarefa, né? Então o mais interessante é utilizar algum instrumento para fazer isso. Só que essa diversificação dentro de uma classe é interessante também para a renda fixa, né? Dentro da renda fixa é importante tu ter um nível de diversificação também. Então, para te não ficar exposto aos mesmos exemplos que eu citei, né? IRB, Americanas, CVC, isso também afeta a parte de renda fixa, principalmente debêntures, né? Debêntures ou CRI, CRA, tudo que é conectado a crédito privado, também é uma tarefa bem complexa a analisar. É tão difícil quanto analisar uma ação, né? Então, eu particularmente prefiro, né? Nós aqui da Portfel preferimos a parte de produtos ligados aos bancos, por ter a proteção do FGC. Então é uma garantia adicional, tu diminui consideravelmente
o risco desse possível não pagamento daquele título que tu tem, né, porque tem essa garantia de até R$250 mil aí que o FGC garante para produtos bancários, né? Então é mais interessante, eu considero mais interessante tu utilizar CDBs, LCIs, LCAs ou o LIG, né? Só que mesmo tu tendo essa proteção, vale a diversificação dentro dessa classe de renda fixa também, entre diferentes bancos e também prazos, né? Então, tu consegue diversificar esse risco do emissor se tu colocar em diferentes CDBs de diferentes bancos e é interessante também tu fazer, e aí muito mais por uma gestão do teu próprio dinheiro, colocar em diferentes prazos de emissão. Apesar de que também é uma diminuição de risco quando tu coloca em diferentes prazos, porque prazo também representa risco. O tempo, quanto maior o tempo que tu deixa o teu dinheiro nesses produtos, maior é o risco que tu está correndo, né? O risco daquele emissor não te pagar. Os produtos bancários, eles, na minha visão, eles ainda têm um problema que é não ter a marcação ao mercado, né? Então, tu não está vendo o risco que está dentro daquele produto, né? Então, tudo isso que eu falei até agora, de que as expectativas são refletidas no preço, não acontece com produtos bancários. Não acontece porque eles não têm a marcação ao mercado. A marcação deles é na curva, né? Então, se tu contrata um título pré-fixado ali para daqui a 5 anos a uma taxa de 15%, tu vai ver o preço dele oscilando sempre a taxa de 15%, mesmo que durante esse período a taxa de juros dispare, né? O que faria com que produtos do mesmo nível de risco estivessem pagando mais, aí o preço cairia, o preço do título que tu tem. Então, eu considero um problema esse fato de marcação ao mercado, mas ainda assim é um produto bem melhor, costumam ser produtos bem melhores do que debentures, né? Que, como eu falei, a não ser que tu delegue isso para uma gestão profissional de fazer análise dessas debentures ou desse CRI e CRA, costuma não ser interessante para o investidor comprar esse tipo de produto, né? Porque tem a chance de perder todo o patrimônio dele. E qualquer chance de perder todo o patrimônio do investidor não é uma estratégia adequada. Então eu considero que mesmo tu aplicando em produtos bancários, que tu não exponha mais do que 10% do teu patrimônio, mesmo que seja um CDB do Itaú, que é um banco gigante, que seja atrelado ao CDI, que costuma ser os produtos mais seguros, mesmo assim não é interessante tu expor demais o teu patrimônio ao mesmo produto, né? E se for crédito privado, então, aí mais importante ainda você ter esse tipo de gestão, né? Ter essa diversificação, não expor muito a um determinado produto. A parte de crédito privado, ela costuma ser um problema que pode acontecer alguma coisa que afete todo aquele setor, né? Então, por mais que isso também esteja precificado, que vai de acordo com o que eu falei bem no início, é um risco que tu tem a possibilidade, em função de algumas iniciativas como o FGC, de não correr, que é o caso de CDBs, né? Então, os produtos bancários, os bancos, eles são comumente salvos pelo Estado quando tem algum tipo de problema, e então principalmente no Brasil, representam um risco menor. Por isso que eu prefiro produtos bancários em detrimento de produtos privados, né, de crédito privado. Então esse é um ponto bem importante, né, ter essa diversificação de prazos e ter a diversificação também de emissores dentro da renda fixa. Só que isso tu tem que fazer para todas as classes. Então, se tu vai ter uma porcentagem em renda fixa atrelada ao CDI, tu tem que ter uma diversificação dentro dessa classe de prazos e de emissores. Se tu tem uma diversificação que te coloca lá, que determina que tu tenha 15% em renda variável, dentro de renda variável tu vai ter diferentes ações que têm um comportamento diferente. Ou tu pode ter diferentes ETFs até, né? Tu pode ter um ETF de ações muito grandes, ETF de ações pequenas, ETF de ações que pagam dividendos. Ter uma diversificação de ações que tenham comportamentos diferentes, né? Então, o benefício para a tua carteira é um pouco menor, mas ainda assim é um benefício importante. Então, esses são os principais benefícios da diversificação dentro do setor, né? Além disso, que eu falei aqui mais na parte final, eu espero que realmente tenha ficado claro essa questão de que tudo que é informação está precificada, tende a estar precificada. Então o mercado vai corrigindo.
Não tem necessidade do investidor ficar com muito medo de alguma coisa acontecer, porque esse medo, se ele realmente for um medo justificável, todos os investidores estão vendo e ninguém é bobo no mercado financeiro a ponto de esperar uma coisa acontecer e perder dinheiro e não fazer nada, né? Todo mundo já faz no momento que identifica alguma coisa. E no momento que tem algum comportamento irracional, tem instrumentos para que outras pessoas, para que fundos de investimento capturem esses erros e tenham lucro, fazendo com que o preço volte para onde ele deveria estar. No momento que tem, por exemplo, muita gente agindo por medo e vendendo ativo, o preço cai. Só que no momento que um grande fundo de investimento, e aí não necessariamente é um fundo que tem um gestor ali atento, não, pode ser um fundo quant, que identificou matematicamente que o valor do ativo está diferente do preço da ação, por exemplo. Ele vai entrar comprando, e na hora que entra comprando, ele pressiona o lado da demanda, e pressiona o lado da demanda, o preço volta para onde ele deveria estar, e o que tu vai estar vendo ali na hora que tu abre teu home broker, na hora que tu vê o preço da ação, é o preço que deveria estar compatível com o risco daquela ação, com o quanto ela vai ser volátil. Então, diversifique porque você não tem como ficar prevendo o que vai acontecer. Você pode até acertar, mas vai acertar por questões aleatórias. E também fique extremamente atento com recomendações de pessoas que garantem que acertam. Só vai aparecer aquelas pessoas que acertaram, mas acertaram mais uma vez, por sorte, por questões aleatórias, porque alguma coisa vai acontecer. Pode ser que ela tenha acertado antes de acontecer, mas provavelmente 50% das pessoas que fizeram algum tipo de projeção erraram. Então, aceite que você não sabe, diversifique e se beneficie de qualquer cenário. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre uma estratégia que pode fazer você aumentar os seus ganhos depois de diversificar. Você diversifica, soma uma outra estratégia e aí, sem tentar prever o mercado, você vai aumentar, você vai potencializar os ganhos que você vai ter no mercado financeiro. Até amanhã.